Bom dia, minhas rainhas. Sejam bem-vindas a mais um devocional, ao Café com Conselho. Hoje é sexta-feira, dia 27 de março, e Deus trouxe uma revelação muito bonita, um conselho, uma direção muito bonita para nós, para o nosso canal. Para quem não conhece o canal, nós toda manhã recebemos uma palavra e um conselho da parte de Deus para direcionar os nossos passos, nós que somos empresárias, empreendedoras e estamos aqui buscando a abundância e a prosperidade da parte de Deus para nossas vidas, sobre o nosso trabalho, nossa carreira, nossa empresa, nossa família. Então a gente se encontra toda manhã aqui no Café com Conselho para Deus direcionar uma palavra dele sobre as nossas vidas e revelar o milagre, revelar a promessa e nos orientar o que fazer, como fazer para que sejamos cada vez mais prósperas e abundantes. Hoje Deus colocou no meu coração para a gente receber o milagre que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 16, capítulo 6, versículo 12 e 13. Está escrito assim nessa palavra que o Senhor vai revelar para nós hoje. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. O corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor servir ao corpo. Essa palavra, minhas rainhas, é uma palavra bem secreta, é uma palavra que eu senti um desafio na interpretação, fiquei alguns minutos a mais orando, interpretando essa palavra, porque é uma palavra que vai trabalhar muito com o lado íntimo da liberdade e do livre-arbítrio. E Deus garante para nós a liberdade e o livre-arbítrio, porque ele começa falando que todas as coisas são permitidas para nós. Nós empresárias, nós donas de negócios, casadas, mães que têm filhos ou não, solteiras, nós podemos todas as coisas, porque temos a liberdade. Mas nem todas as coisas são realmente saudáveis. Um alimento, você pode escolher qual alimento você vai comer. Você pode comer um prato de salada com frango, arroz e feijão, ou tu pode comer um Big Mac. Você tem essa liberdade, mas nem tudo é saudável, entende? Você pode escolher se relacionar com uma pessoa ruim, um narcisista, um homem que não vai te valorizar, ou você pode escolher ficar solteira mais um tempo para Deus te mandar uma pessoa mais certa. Ou seja, você pode escolher, você tem a opção de escolher. Isso é lindo porque nós estamos em liberdade, ok? Essa liberdade, ela tem que ser bem usada para nos aproximar de Deus e para Deus realizar os nossos sonhos. Porque veja, tudo me é lícito realizar. Tudo eu posso realizar, todas as atitudes, as ações eu posso fazer, mas eu não permitirei que nada me domine. Ou seja, essa liberdade e esse livre-arbítrio, ele só acontece realmente quando a gente tem a plena sabedoria e o pleno conhecimento e discernimento. Porque o discernimento e a liberdade, ela é a base para essa mente e esse espírito forte. Se a gente não tem uma mente e um espírito forte, nós somos prisioneiros da ignorância. E aqui já começa um contexto da liberdade com o aprisionamento. A liberdade que Deus promete aqui para nós, que Jesus promete que nós somos livres, nós temos livre arbítrio, essa liberdade, ela só concretiza de fato se a gente tem pleno conhecimento e sabedoria. Porque se a gente não tem algum tipo de conhecimento, a gente é preso na liberdade, é preso na ignorância. Então somos prisioneiros se a gente não tiver o hábito de conhecer a Deus, o hábito de meditar em suas palavras. E como que a gente conquista esse conhecimento, esse discernimento, para a gente viver essa plena liberdade que o Senhor está falando? É quando a gente acorda de manhã cedinho e vem aqui para o devocional. Esse ato aqui de ouvir um conselho do Senhor, da gente ler a palavra e interpretar a palavra, isso aqui é o princípio da sabedoria. Nós estamos
fortalecendo o nosso espírito e a nossa mente em busca da cristalização da liberdade, para não sermos prisioneiras da ignorância. Aqui, nesse momento, nós estamos exercendo a liberdade mental e espiritual e nos livrando da prisão da ignorância. Logo, a verdadeira liberdade acontece aqui, quando nada nos domina. Tudo me é lícito, mas eu não permitirei que nada me domine. E essa frase, não permito que nada me domine, é o cerne da revelação do Senhor hoje. O que pode estar te dominando no dia de hoje? Será que é um pensamento, um sentimento ou um comportamento que está te dominando? Porque os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos, o sistema emocional que Deus colocou para nós dentro do ser humano, ele é como se fosse um leme que direciona a nossa vida. Vocês sabem que a gente é direcionado 90% pelas emoções e 10% pelas razões. Vocês sabem disso, tem estudos. Se a nossa direção, o nosso barco rema em direção ao sistema emocional, o sistema emocional é a única coisa que pode nos dominar e nos aprisionar. Então Deus hoje alerta a todas nós, a mim também, a analisar, fazer um diagnóstico de qual pensamento, sentimento ou comportamento possa estar nos dominando e nos tirando a plena liberdade que Deus nos deu. Qual é o pensamento que você teve essa semana, esse mês, que te afastou dos sonhos do Senhor, que te afastou do reino do Senhor? Qual é o sentimento que você sentiu essa semana que te afastou da bênção de Deus, que te afastou do reinado? E qual é o comportamento que você teve essa semana, esse mês, que te afastou do Senhor e te afastou da realização dos sonhos de Deus para a sua vida? Porque isso é pecar. Não sei se vocês sabem, pecar, o significado da palavra pecado significa errar o alvo. E eu não sabia que pecado significava errar o alvo. Eu achava que pecado era uma condição de erro. Eu imaginava que tinha alguma coisa a ver com erro e que me deixava suja, me deixava imprestável, me deixava inútil. E quando eu fui estudar conhecimento, de volta, o conhecimento, antes eu estava presa na ignorância, antes eu não tinha livre-arbítrio e a plena liberdade. Quando eu fui estudar a interpretação, a etimologia da palavra pecado, Deus me revelou que pecado significa errar o alvo ou se afastar de Deus. Isso que significa pecado. Pecado não é pra gente se menosprezar, se diminuir, se sentir sujas, impuras. Não. Pecado é um alerta que Deus fala: olha, se você fizer isso, você vai estar se afastando dos caminhos do Senhor, você vai estar perdendo a áurea do Senhor sobre a sua vida. Isso é o pecado, é errar o alvo. Então, toda vez que a gente se afasta dos caminhos do Senhor, nós estamos errando o alvo. Toda vez que a gente fica preso na ignorância, a gente erra o alvo também. Porque quando a gente acerta o alvo, nós estamos em concordância com o Senhor. Acertar o alvo é buscar o conhecimento, buscar a liberdade para fortalecer essa mente e esse espírito. E quando a gente, mulheres, tem uma mente e um espírito forte, nós nos aproximamos de Deus. Nós ficamos no centro da vontade de Deus. E quando estamos alinhadas, coração, mente e espírito alinhados dentro do Senhor, todas as coisas acontecem, os milagres acontecem, o dinheiro vem na nossa vida, o casamento restaura, a saúde acontece. Precisa desse alinhamento de corpo, mente e espírito. Precisa desse alinhamento de pensamento, sentimento e comportamento, de tudo estar dentro do alvo, para a plena liberdade acontecer, para esse fortalecimento acontecer e Deus operar milagres. O corpo não é para servir à imoralidade. A imoralidade aqui pode ser a mentira, ou a comparação, ou a inveja, ou a luxúria. Nós não podemos usar o corpo, esse corpo que nós temos aqui perfeito, para mentir. A boca não foi feita para mentir. O cérebro não foi feito para pensar coisas destruidoras. O coração não foi feito para sentir inveja.
O nosso corpo não foi feito para a prostituição, não foi feito para as drogas, não foi feito para as bebidas, não foi feito para a destruição. O nosso corpo foi feito para servir ao Senhor e sermos herdeiras do trono do Senhor. Receber o Espírito de Deus é como se o corpo fosse o templo da morada do Senhor, onde nós não precisamos estar todo dia, toda hora na igreja, porque Deus habita dentro do nosso corpo físico, Deus habita dentro do nosso coração, dentro do nosso cérebro. E a palavra servir, aqui, servir ao Senhor, pode ser interpretada pela palavra trabalho, trabalhar para o Senhor, trabalhar na construção do reino, trabalhar na construção dos nossos sonhos, ou pode ser interpretada pela palavra desfrutar, desfrutar dos sonhos, desfrutar do reino, desfrutar dos milagres e das maravilhas que o Senhor tem para nós. Então, Deus revela para nós que o corpo que nós temos, o corpo físico, pode ser também um corpo mental, um corpo espiritual. Ele não serve para a imoralidade, não serve para errar o alvo, serve para acertar o alvo. E esse corpo serve também para servir ao Senhor, ou seja, para trabalhar dentro do reino, trabalhar na construção dos nossos sonhos. A gente usa o corpo físico para realizar os nossos sonhos que vêm da parte de Deus, ou a gente usa o corpo físico para desfrutar das promessas e milagres do Senhor sobre a nossa vida. Perfeito? Porque é pelo corpo físico que a gente tem as experiências dentro desse mundo, do plano 3D que a gente vive aqui. É pelo corpo físico que a gente ouve, fala, sente, cheira, toca. É pelo corpo físico que a gente vive a promessa do Senhor. É aqui em terra, é vivendo no planeta Terra que a gente vive os milagres do Senhor. Portanto, servir ao Senhor significa trabalhar ainda, construir, continuar construindo, trabalhando para o milagre do Senhor acontecer na nossa vida, ou desfrutar desse milagre. Quando o milagre já aconteceu, quando Deus já mandou a bênção, desfrutar dessa bênção. Quando Deus te mandar o dinheiro, desfrutar desse dinheiro, o carro, a casa, desfrutar dessa casa também. Tem o tempo de trabalhar, tem o tempo de servir e tem o tempo de desfrutar, de se deleitar quando esta obra está realizada. O Senhor serve ao corpo. Quer dizer que Deus, o dever de Deus é estar dentro de nós quando nós estamos plenamente alinhadas no espírito, no pensamento, no sentimento e no comportamento. Quando essas três mentes estão alinhadas, é dever do Senhor estar dentro de nós, servir ao nosso corpo. E esse corpo que Deus fala aqui, que Paulo fala, na verdade, ele pode ser o corpo mental, espiritual ou físico. E quando Deus fala servir ao corpo, Deus fala servir aos nossos sonhos e servir às nossas metas. Quando a gente tem esse alinhamento, essa plena liberdade e livre arbítrio pelo pleno conhecimento e discernimento que a gente tem das coisas, nós não somos prisioneiras da ignorância, nós vivemos em liberdade mesmo, porque a ignorância não nos aprisiona mais. Então Deus serve aos nossos sonhos, Deus serve às nossas metas, Deus realiza as nossas metas por nós. Por isso nós podemos ter a plena satisfação, o descanso pode acontecer, a gente pode descansar, a gente pode confiar que quando nós somos fiéis ao Senhor, aos projetos do Senhor, cuidamos daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, zelamos, crescemos aquilo que está sobre a nossa responsabilidade, Deus é fiel com a gente. A primeira palavra que veio na minha cabeça hoje quando eu acordei foi: seja fiel com o Senhor, que o Senhor será fiel a mim. Primeira coisa que veio na minha cabeça hoje de manhã. Acorde cedo, entregue o devocional, entregue o conselho, entregue o café com destino. Vai orar, vai meditar, vai entender a Bíblia para receber esse conselho da parte de Deus e mandar para elas, mandar para as rainhas que estão aqui esperando. Portanto, eu ser fiel com o Senhor neste projeto é para eu posso descansar que Deus vai ser fiel comigo em outras questões, Deus vai ser fiel nos meus sonhos, Deus vai ser fiel nas minhas metas, Deus vai ser fiel no dinheiro que eu busco, na empresa, nos funcionários, na minha família, em todos os sentidos. Deste modo,
eu posso descansar, eu posso relaxar, não preciso viver na correria, não preciso viver no estresse, que isso não vem da parte de Deus. Porque quando plenamente alinhadas na sabedoria e no conhecimento, a regra é a prosperidade e a abundância nas nossas vidas. Perfeito? Portanto, Deus dá o livre arbítrio e a liberdade para a gente fazer todas as coisas. Mas a gente precisa de conhecimento e sabedoria, que a gente está tomando agora nesta manhã, para saber o que vai nos enriquecer e o que vai nos empobrecer. Temos que entender plenamente, não podemos ficar presos na ignorância, porque senão a gente fica preso na pobreza. Apenas o conhecimento e a sabedoria nos liberta para a riqueza que Deus prometeu. Ou a sabedoria e conhecimento para saber o que vai nos manter perto de Deus ou nos afastar de Deus. Porque o objetivo é a gente ser cheias do Senhor e prósperas. Esse é o objetivo. A gente quer ganhar o mundo, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer ser milionária, mas sem perder a nossa alma. Não adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Nós queremos ser cheias do Espírito e sermos um testemunho vivo da prosperidade, da riqueza do céu sobre as nossas vidas. E para isso, precisamos desse conhecimento, dessa sabedoria, dessa interpretação de o que nos mantém perto de Deus. Quais pensamentos, sentimentos e comportamentos eu preciso ter no meu dia a dia para estar perto de Deus, para ser representação de Jesus na terra. Essa é a grande mensagem do Senhor para a nossa vida, essa é o grande conselho do Senhor. Você pode fazer tudo, mulher, mas faça apenas as coisas que te deixam mais rica ou te aproxime mais de Deus. O que não te deixar rica, o que te afastar do Senhor, não faça. Não faça, mesmo que você tenha o livre-arbítrio e a liberdade. Não se permita ser presa pela ignorância, se permita viver a liberdade plena pelo conhecimento e pela sabedoria. Vamos orar, minhas rainhas. Your faithfulness reaches to the clouds. Your righteousness like mine. Eu gosto muito de trazer o café com conselho de manhã, porque eu aprendo muito, eu estou aprendendo muito nesse momento agora que a minha empresa também está numa expansão, está numa constante financeira, numa constante de marca. Eu sinto a necessidade de me capacitar mentalmente e espiritualmente para sustentar a riqueza. Eu tenho certeza que Deus vai mandar muitos milhões para minha vida, para a sua vida, e para isso é obrigatório termos uma mente e um espírito forte para sustentar a riqueza. Porque não adianta, como o devocional passado eu falei, não adianta a gente fazer dinheiro, mas não sustentar o dinheiro, não preservar o dinheiro. Desse modo, eu tô aprendendo muito com vocês nesse devocional, porque na medida que eu quero mais dinheiro, mais transformação, mais milagre na minha vida, é onde eu mais preciso me preparar para todo o sucesso. Então a gente vai orar e a gente vai entregar o nosso dia ao Senhor. Jesus amado, Jesus querido, obrigado por esse dia, obrigado pela revelação, obrigado por esse conselho e pela direção, meu Deus. Obrigado por todas as rainhas que estão nos ouvindo nessa manhã, Jesus. Obrigado pela revelação, pela tua palavra, pela tua promessa, meu Deus. A gente pede sabedoria, conhecimento, Deus, pra gente viver em plena liberdade e não viver na ignorância, meu Deus. A gente pede disciplina, meu Deus, pra gente acordar mais cedo, estudar, pegar um livro, ver um curso, meditar na sua palavra, Jesus. A gente pede, meu Deus, coragem pra gente ensinar uma outra mulher sobre os caminhos do Senhor, meu Deus, o que a gente está aprendendo aqui no Café com Destino, no Café com Conselho, que a gente repasse para outra mulher, para desenvolver outra mulher também, para ajudar outra mulher também a crescer no espírito e na mente, meu Deus. A gente te pede força, a gente te pede direção, a gente pede para o Senhor falar em nossos corações, na forma de intuição, na forma de sonhos ou na forma de outras pessoas, para sempre nos direcionar o caminho, meu Deus. A gente pede, meu Deus, proteção, liberdade, prosperidade, abundância. Abençoa a nossa empresa, abençoa nossos funcionários, abençoa
nosso dinheiro, o casamento, os filhos, meu Deus. Protege, meu Deus, protege debaixo das tuas asas, nos deixe seguras, Senhor. Protege o nosso corpo, a nossa mente, nosso espírito, meu Deus, de toda inveja, de toda contenda, de toda destruição, de toda amargura, tristeza, depressão. Protege, meu Pai, e destrua tudo aquilo que não vem da parte do Senhor, todas as pessoas, as coisas, os sentimentos, os pensamentos e comportamentos que não vêm da parte do Senhor, ou que está nos afastando do Senhor, ou que está nos empobrecendo, todas as coisas negativas que empobrece ou que afasta do Senhor, destrua agora, meu Deus, lança fora agora, Senhor, porque somos mulheres de Deus, somos mulheres do reino, e para isso a gente quer ser cheias de Deus, próximas de Deus e muito ricas, como o testemunho vivo da transformação, da abundância do céu sobre nós, meu Pai. Então a gente pede para a gente ser usadas para a prosperidade da nossa família, Deus, e usadas para a prosperidade da sociedade, prosperidade do outro. A gente agradece por essa sexta-feira linda, meu Deus, a gente te pede sabedoria, direção, proteção, meu Pai, sobre tudo que a gente fizer e fazer, meu Deus. Assim eu te peço, assim te agradeço, crente, confiante que já está feito, está feito, está feito, em nome de Jesus. Perfeito, rainha. Curte esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o café com conselho para outras rainhas também. E aqui nos comentários me deixe saber quem é você, me fale seu nome, sua cidade, sua profissão, para a gente se conhecer, para a gente gerar um networking aqui e eu orar por todas vocês. Fiquem com Deus e até amanhã às 7 horas, 7h30, neste Café com Conselho.